Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal. Eu sou o professor Luiz Kleber, este é o canal Letra, Música e História. O nosso papo de hoje é sobre uma música que conta um momento muito triste da nossa história mundial. Um triste momento que o Vinícius de Moraes acabou transformando em um belo poema. Um belo e triste poema. Rosa de Hiroshima. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Não esqueça de acionar as notificações, de dar um like aí, se você gostou do vídeo, compartilhar, comentar, enfim, também acionar as notificações, já falei isso, né? Se inscrever no nosso canal Letra, Música e História. Muito bem, o belo poema, o belo e triste poema do grande Vinícius de Moraes, o poetinha Vinícius de Moraes, escritor, poeta e músico, né? E cantor, grande cantor, o Vinícius de Moraes, enfim, grandes parcerias com Toquinho, com Tom Jobim, enfim, grandes nomes da nossa música popular brasileira. O poema A Rosa de Hiroshima foi lançado em 1954 no livro Antologia Poética do Vinícius de Moraes, pela editora A Noite do Rio de Janeiro. O Vinícius de Moraes, que era diplomata na França, o Vinícius de Moraes, que foi diplomata, também escritor, poeta, grande compositor, cantor, grandes parcerias na nossa música popular brasileira. Então, o Vinícius de Moraes já tinha contato com esses conflitos internacionais, já que ele tinha este cargo de diplomata, né? E estávamos em plena Guerra Fria, 1954, 9 anos após o fim da Segunda Guerra Mundial. Este poema foi musicado depois pelo Gerson Conrad no ano de 1973, em plena ditadura civil-militar no Brasil, gravado pelo grupo Secos e Molhados no antológico Disco dos Secos e Molhados de 1973, o João Ricardo, o Ney Matogrosso e também o Gerson Conrad. A música também teve grande destaque no ano de 1974, numa antológica apresentação ao vivo no Maracanãzinho. Ney Matogrosso, numa excelente interpretação. Depois o Ney Matogrosso também regravou essa música em alguns discos, e nós tivemos também a regravação por outros cantores, como, por exemplo, o Arnaldo Antunes. Muito bem. Rosa de Hiroshima, é claro que fala sobre a bomba atômica lançada na cidade de Hiroshima, Japão, no dia 8 de agosto de 1945. Um triste momento que sinalizou o início do fim da Segunda Guerra Mundial. A guerra já havia acabado na Europa, a Segunda Guerra Mundial, que proporcionalmente ao número de habitantes no mundo foi a pior de toda a história. Sem contar, né, o Holocausto, enfim, todos os crimes de guerras crimes de guerra cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, a questão das armas, né, toda a tecnologia, enfim, nós tivemos muitas mortes. E o Japão não havia se rendido, e os Estados Unidos decidiram lançar a bomba nuclear na cidade de Hiroshima no dia 8 de agosto de 1945. 70 mil pessoas, cerca de 70 mil, tem edições que colocam 80 mil, morreram de maneira imediata. E no ano de 1945, em Hiroshima, mais 70 mil. 3 dias depois, o Japão ainda não havia se rendido. O que acontece? Os Estados Unidos lançou outra bomba na cidade de Nagasaki. Cerca de 40 mil pessoas morreram de maneira instantânea. Dizem os números que mais de 250 mil pessoas morreram por causa dos efeitos das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Os números variam conforme a publicação, mas foi realmente um triste momento da história mundial. A bomba de Hiroshima e depois a bomba de Nagasaki. E no dia
dia 9 foi a bomba em Nagasaki, no dia 14 de agosto, o Japão assinou a rendição, pondo fim à Segunda Guerra Mundial. Pensem nas crianças mudas telepáticas, pensem nas meninas cegas inexatas, pensem nas mulheres rotas alteradas. Muito bem, nesta primeira parte, olha só, o Vinícius de Moraes coloca os efeitos da bomba lançada em Hiroshima. E para tal, ele fala das crianças, das meninas e das mulheres, significando, já que a Segunda Guerra Mundial, já que a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra, as guerras até então, foram feitas principalmente pelos homens. Os atores da guerra são os homens. E o que significam essas crianças, essas meninas, essas mulheres? Justamente o público que não tem nada a ver com a guerra. Os civis, as pessoas inocentes, que não tem nada a ver com a guerra. Então, pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem na questão das consequências dessa guerra. A criança é o futuro, né? Pense nas crianças, na questão da inocência, mudas telepáticas, que você não precisa oralmente falar o que está acontecendo diante de uma tragédia sem precedentes, vivenciando uma tragédia, uma criança, quando olha para outra criança, sobrevivente dessa tragédia, né? Pensem nessas crianças mudas diante de tanto horror. Pensem nessas crianças que não precisam expressar com palavras, enfim, o que está presenciando, né? Tanto horror, tanta desgraça. Pense nas meninas cegas inexatas. Justamente, ele continua nessa questão da inocência. Pensem nas meninas cegas inexatas. A cegueira, pode ser a cegueira, claro, provocado também, provocada pela ação da bomba, mas vamos pensar na questão da metáfora, a questão dessa cegueira ter sido realmente provocada diante de tanto horror, que você fica até cego, inexatas, né? Porque ninguém esperava essa bomba. Ninguém avisou que essa bomba ia cair lá, né? Então, algo inexato, não é algo exato. Pensem nas mulheres rotas alteradas. Olha só, os civis, no belo dia, lá em Hiroshima, dia 8 de agosto de 1945, ninguém foi avisado que teria uma bomba lá, né? Foi um ataque surpresa. Então, as rotas dessas mulheres, a rota dessas pessoas foram alteradas. Familiares morreram, doenças ficaram, uma cidade destruída, enfim, rotas alteradas por toda a vida. Pensem nas feridas como rosas cálidas, mas não se esqueçam da rosa de Hiroshima, a rosa hereditária, rosa radioativa, estúpida e inválida, a rosa com cirrose, a anti-rosa atômica, sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Muito bem, na primeira parte o Vinícius fala das pessoas que foram atingidas, das rotas alteradas, dessas pessoas inocentes. Agora o Vinícius vai falar da bomba em si e suas sequelas imediatas, fazendo uma comparação da bomba atômica de Hiroshima, que parece um cogumelo, mas na leitura do Vinícius de Moraes, uma rosa cinza, né? A proporção, o efeito tido a partir de então, a partir do lançamento dessa bomba. Formou-se aquela nuvem de fumaça, aquela nuvem que parecia, enfim, uma rosa. Ele fala o seguinte, pense nas feridas como rosas cálidas, nas feridas cálidas, quentes, dor. Pensem nas feridas provocadas pela bomba como algo de muita dor,
né, muito quente, já fazendo essa relação aí com essa bomba atômica. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa, da rosa. Olha só essa sequência, da rosa, da rosa, da rosa. E ele fala em seguida, a rosa hereditária. Da rosa, da rosa, da rosa. Ou seja, toda esta proporção que esta rosa, essa bomba tomou. Da rosa, as sequelas da rosa, as sequelas da rosa e assim por diante. Uma rosa hereditária que passou de geração para geração, de geração para geração, enfim, com as sequelas, com a questão do câncer, da radioatividade e assim por diante. Ele já fala aqui, a rosa radioativa. Então, esse formato de rosa, uma rosa radioativa, e ele coloca estúpida e inválida. Estúpida, a estupidez humana, né? De matar pessoas inocentes. Inválida. Até hoje fica essa questão. Muitos defendem que os Estados Unidos não tinham outra alternativa, outros já defendem que os Estados Unidos não deveriam ter lançado as bombas em Hiroshima e Nagasaki, já que a guerra já havia terminado na Europa. Tanto é que quem defende o lançamento das bombas, o Japão se rendeu dia 14 de agosto. Dia 6 de agosto foi o lançamento da bomba em Hiroshima, dia 9 de agosto em Nagasaki, 14 a rendição. Mas tem esse debate. Então, uma rosa estúpida e inválida. A rosa com cirrose, a rosa com doença, né? A anti-rosa atômica, chegou onde eu queria. O Vinícius fala até esse momento da questão da rosa, que é uma rosa, ele compara com uma rosa cinza. Mas aqui ele já deixa claro, não tem hífen, a anti-rosa atômica não é uma rosa, é uma anti-rosa, porque rosa é algo belo, é algo perfumado, é algo com várias cores. Isso aqui é uma rosa cinzenta, que tem cheiro de morte, né? Então é uma anti-rosa, ou seja, que não é a rosa, é anti-rosa. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada. Pois é, muitas reflexões em relação a esta bela canção, esse belo poema do Vinícius de Moraes, Rosa de Hiroshima, e as sequências que nós tivemos na história mundial, as sequências durante toda a Guerra Fria e também toda essa tensão que o mundo vive até os dias atuais em relação a uma guerra nuclear. O belo poema foi o nosso papo de hoje, o clássico dos Secos e Molhados e também do Ney Matogrosso, Rosa de Hiroshima. O poema do Vinícius de Moraes e a melodia do Gerson Conrad, dos Secos e Molhados. Só lembrando que o original, a Rosa de Hiroshima, era com X, não com SH, quando o Vinícius de Moraes lançou no seu livro Antologia Poética, lá de 1954. Muita história, muita cultura, muita MPB, muito Brasil, muita história contemporânea aqui no nosso canal. Muito obrigado a você que esteve comigo em mais um papo histórico, musical, cultural. Até o nosso próximo encontro. Abraços fraternos.